Meus irmãos, nós temos caminhado no livro de Atos, estudando um pouco sobre esta igreja que tem muito a nos ensinar. E eu gostaria de dar sequência à nossa exposição no livro de Atos, e eu quero convidá-los a abrir o capítulo 4, o verso 36, até o capítulo 5, versículo 11. Atos, capítulo 4, do verso 36, nós paramos na semana passada no verso 35, e vamos até hoje ao capítulo 5, verso 11 da palavra do Senhor. Diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como que tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura, não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Senhor, esta é a Tua palavra inspirada pelo Senhor, palavra que já serviu e tem servido, ó Pai, há muitos anos os Teus servos, a uma mudança de vida, a transformações, e nós rogamos que da mesma maneira o Senhor haja nesta noite, Pai. Fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém, Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um episódio bastante conhecido no livro de Atos, que é o julgamento de Deus sobre esse casal chamado Ananias e Safira. Na mensagem que nós vimos anterior, para que a gente possa situar-nos aqui dentro do contexto, a igreja de Jerusalém, ela reagiu à perseguição. De que maneira? E nós vimos isso na semana passada, orando, pedindo a Deus, clamando ao Senhor. Depois de sofrer ameaças, especialmente Pedro, João, a igreja se reuniu e pediu a Deus, pediu para que Deus desse condições. Mas que condições são essas? Que Deus desse coragem e ousadia para que eles continuassem a testemunhar e continuassem ali a anunciar Jesus Cristo e esse ressuscitado. E é interessante que, meus irmãos, é Deus que faz sinais, prodígios através das mãos dos apóstolos, como ato de testificar, de dar credibilidade de que ele estava ali com o seu povo, de que ele comissionou o seu povo. Deus respondeu à oração, eles estavam cheios do Espírito Santo e cheios de ousadia, então eles começaram a continuar a testemunhar de Cristo, enquanto os sinais, enquanto os prodígios eram feitos ali pelas mãos dos apóstolos. E um outro efeito, meus irmãos, que nós podemos enxergar aqui
é o que podemos chamar, na plenitude do Espírito Santo, é a generosidade dos irmãos para com os necessitados. Nós vimos isso. Lucas, ele gasta um tempo na passagem anterior, e ele gastou um tempo falando de como os membros da igreja, ao perceberem a necessidade de alguém, chegavam ao ponto de venderem suas terras, um terreno, um lote, seus bens, uma propriedade, levavam o dinheiro para o alívio dos necessitados. Meus irmãos, nós falamos da última vez que a presença do Espírito na igreja não significa somente poder para testemunhar e falar de Jesus Cristo, mas também significa o amor, a compreensão, o cuidado, a generosidade, ter os olhos atentos à necessidade uns dos outros. É importante destacar, meus irmãos, que ali em Jerusalém nós vemos uma igreja generosa. E aqui Lucas, ele destaca o exemplo, um dos muitos exemplos de pessoas que abriram mão do que tinham no seu poder para ajudar outras pessoas. Nós vemos no versículo 36, meus irmãos, o relato de uma pessoa chamada Barnabé. Eu fui tentado hoje, mas não vou fazer isso, eu estou segurando para não cantar a música do Barnabé. Lembra da música do Barnabé? Era seu nome, Barnabé. Vocês não lembram, irmãos? Tá bom, vou continuar aqui. Eu estou vendo que eu estou ficando muito velho mesmo. Natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Isso é antigo, a Nicinha lembra. Então eu não estou sozinho aqui. E a história dele, de Barnabé, é muito interessante, meus irmãos, ou o exemplo dele, que é narrado aqui no final do capítulo 4, e é colocado por Lucas por dois motivos, basicamente por dois motivos. Em primeiro lugar, para introduzi-lo na história. Veja, ele vai ser um personagem da história aqui, narrado em Atos, que tem um papel muito importante no restante deste livro de Atos. Barnabé vai ser a pessoa que vai descobrir, por assim dizer, o apóstolo Paulo e levá-lo aos líderes da igreja. É ele que mais tarde vai acolher um jovem chamado João Marcos, que era o seu sobrinho, parente dele, quando Paulo não queria mais levá-lo. É ele que vai ter um papel importante, meus irmãos, no desempenho e no ministério de João Marcos e na vida de outras pessoas aqui no livro de Atos. E então é por isso que Lucas escolheu o exemplo de Barnabé, a generosidade dele, a atitude dele. E essa é a primeira razão, inseri-lo na história. A segunda razão que nós encontramos, que Lucas narra aqui para nós, é porque ele faz um contraste entre a atitude de Barnabé, em termos de generosidade, com esse casal, Ananias e Safira, relatado aqui no capítulo 5. E aí, meus irmãos, nós vemos esses dois exemplos e nós devemos tirar lições que eu creio que ser de suma importância para a vida da igreja hoje. E, em primeiro lugar, meus irmãos, o que é conhecido a nós, o que é destacado aqui, é que nós precisamos ser ousados com nossas posses, além da aparência. Veja, a atitude de Barnabé, o exemplo de Barnabé de generosidade é um ato como resultado da plenitude do Espírito Santo na vida da igreja. Versículo 36 e 37, Lucas narra, e ele diz que ele era um levita que tinha nascido numa ilha chamada Chipre. Chipre, essa ilha, era bem conhecida ali no Mediterrâneo, e Barnabé havia nascido ali. Veja, há uma pequena biografia deste homem. Ele era um judeu. O nome dele era José, porém os apóstolos mudaram o nome dele para Barnabé. E o que significa Barnabé? Filho da consolação, ou aquele que dá ânimo, ou aquele que é encorajador. Barnabé era assim. É interessante, a NVI, ela traduziu dessa maneira, né, como o encorajador, Barnabé, o encorajador, aquele que dá ânimo. E é claro que os apóstolos mudaram o nome dele devido ao caráter de Barnabé. Eles encontraram isso neste homem, um homem que encorajava, um homem que caminhava junto, provavelmente um cristão já maduro, com uma atitude muito pastoral, uma atitude de encorajar os outros, uma atitude de animar os outros. Ele tinha um dom de misericórdia. Ele tinha um dom de exortação, alguém que estava ao lado. E não é à toa, meus irmãos, que ele
vai encorajar o apóstolo Paulo a iniciar o seu trabalho missionário e não só encorajar. Na primeira viagem missionária de Paulo, lá está Barnabé. Barnabé vai com ele na primeira viagem missionária, saindo de Antioquia, está lá relatado em Atos, capítulo 13. E apesar, meus irmãos, de tudo o que nós temos aqui, diz o texto que ele tinha um campo. E isso pode parecer um tanto quanto estranho. Por quê? Porque Barnabé era um levita. E o levita não tinha um campo. Parece estranho porque no Antigo Testamento era proibido que os levitas tivessem propriedades. Quando teve a divisão das terras, lá sobre a orientação de Josué, quando o povo tomou Canaã dos pagãos, Deus disse que os levitas não herdariam nenhuma porção da terra, porque Deus os sustentaria. E é interessante, meus irmãos, que eles morariam em cidades e que seriam transitando entre as demais tribos, e cada tribo teria responsabilidade de providenciar em cada cidade, ali para que os levitas pudessem morar e se sustentar, ou seja, eles não tinham uma terra para distribuir. Mas o nosso texto narra que Barnabé, que era um levita, tinha um terreno. Como explicar isso? Alguns estudiosos pensam ou tentam explicar da seguinte maneira. Em primeiro lugar, talvez o terreno fosse em Chipre, a terra natal dele, por uma questão familiar, de algum parente, então estava fora do alcance dessa lei, por isso podia ele assim fazer uso e vender e entregar à igreja. Há aqueles que acreditam que o terreno era da sua esposa, não de Barnabé, mas da sua esposa. E uma terceira possibilidade é que no período do Novo Testamento essa regra já não valia mais, porque tanto os judeus voltaram do cativeiro que houve uma misturação, reino do norte, reino do sul. Quando eles voltaram para a terra prometida, já não era mais a mesma coisa. O certo é, esse crente conhecido dos apóstolos, homem de Deus, homem de consolação, ele tinha uma propriedade, diz o texto. E diante da necessidade de muitos irmãos, o que ele viu? Ele viu a oportunidade de poder servir, de poder abençoar. Ele resolveu se desfazer daquele campo. E diz o texto no verso 37 que ele trouxe o dinheiro e ele depositou aos pés dos apóstolos. O que é depositar aos pés dos apóstolos, meus irmãos? A essa altura, no início da igreja, nós estamos falando da igreja primitiva, os apóstolos faziam praticamente tudo. Nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 6, a instituição dos diáconos, e eles levantam uma questão: não é razoável que sirvamos à mesa, que deixemos a pregação, que deixemos uma vida de oração para servir as mesas. Veja, praticamente eles faziam tudo. Tudo na igreja, em Jerusalém, tudo estava debaixo da responsabilidade dos apóstolos, inclusive a administração dos recursos financeiros para ajudar os pobres, as viúvas, os necessitados. E por isso Barnabé, quando vendeu a sua propriedade, ele trouxe o valor, ele colocou aos pés dos apóstolos, como que dizendo: aqui está a minha contribuição. Vocês administrem. Quem tem necessidade aqui na igreja, necessitados. Lá, debaixo da ação do poder, paga para a igreja. Vende tudo que você tem, traz para a igreja. Cuidado com isso. Muitas vezes se tem usado esse tipo de mensagem como moeda de troca. Dê e Deus vai te dar 3 vezes mais. Traga o dinheiro correspondente de um terreno, olhe, vai ganhar uma mansão. Essa não é a lição do texto. A lição do texto demonstra um desprendimento, um cuidado, um olhar além das posses. Entendendo, meus irmãos, que o Senhor é o Senhor que sustém, que cuida da vida do outro, usando vidas como a nossa, como a vida de Barnabé. Mas o nosso texto continua. E o capítulo 5 começa com uma palavra que faz como que uma dobradiça de 2 assuntos aqui, esse contraste. Entretanto, ou seja, nós temos um homem com total desprendimento, chamado Barnabé, um homem de consolação, um homem que cuida das necessidades uns dos outros. Entretanto, tem alguém que também tem posses, mas as usa apenas para a aparência.
é o caso do capítulo 5 até o verso 11. E na segunda parte do nosso texto, nós temos esse exemplo chamado de um exemplo negativo desse casal que eu já mencionei, Ananias e Safira. Eles eram judeus, os nomes são nomes judaicos, e esse casal professando Jesus como sendo o Messias, provavelmente, meus irmãos, eram residentes ali na cidade, porque eles tinham uma propriedade ali, e se tornaram parte da igreja de Jerusalém. A gente não sabe se durante o Pentecostes, nós não somos judeus, que eles moravam ali em Jerusalém, que eles se converteram, que eles foram batizados em nome de Jesus, que eles creram em Jesus, que Jesus era o Messias, que eles professaram de todo o coração, e diante da atitude de Barnabé e de outras pessoas, então, eles também resolveram fazer a mesma coisa. Até aí, até que a história está indo bonitinha. E é interessante pensarmos, a título ainda de contexto, no capítulo 2 deste livro, o livro de Atos, no dia do Pentecostes, é importante lembrar que Jerusalém, a cidade, estava cheia de pessoas, porque o Pentecostes era uma das 3 grandes festas dos judeus. A cidade estava cheia de peregrinos. Basta você lembrar que 3.000 pessoas, no último relato, se converteram. E essas 3.000 pessoas, Lucas está dizendo somente os homens. Se contarmos as mulheres e as crianças, o número ainda é muito maior. Então, falando aqui, nós estamos falando de uma multidão. Uma igreja que começou com 120 pessoas, de repente, passou para 4.500 pessoas. Uma igreja grande, uma igreja enorme. E muitas dessas pessoas que estavam em Jerusalém para uma dessas grandes festas, por causa da descida do Espírito Santo, a esperança de Israel que agora se cumpre, então decidiram viver ali em Jerusalém. A pergunta é: como este povo ia comer? Como este povo iria viver? Então, meus irmãos, aqueles que moravam em Jerusalém, os residentes ali de Jerusalém, assumiram esta responsabilidade de ajudar a compartilhar. Diz o texto que eles comiam na casa uns dos outros, nós vemos isso no capítulo 2. Ninguém passava por necessidade, um ajudava o outro. E nesse movimento de amor, de integração, a igreja estava vivendo o que poderíamos chamar de um grande despertamento, um avivamento genuíno, onde as pessoas tinham um olhar para o Senhor, para a glória do Senhor e para as necessidades uns dos outros. Então, muita gente chegou a tomar essa atitude, e entre eles, Ananias e Safira. A diferença aqui, meus irmãos, é que há um contraste que é feito e narrado por Lucas. É a atitude deste casal, a atitude de Ananias e Safira com relação à atitude de Barnabé, que é introduzida por esse texto. Entretanto, no primeiro verso, Lucas vai mostrar que há um exemplo contrário. Há um exemplo que nenhum de nós deve seguir. Sabe, enquanto Barnabé vendeu o campo, enquanto Barnabé trouxe o dinheiro total da venda e depositou aos pés dos apóstolos, Ananias, com a aprovação da sua mulher, vendeu o terreno deles, mas reteve uma parte do dinheiro e levou o restante, dizendo: nós vendemos o campo por esse valor, e aqui está o total, aqui está tudo que foi vendido. A atitude deles, meus irmãos, de Ananias e Safira, queriam parecer, a atitude dele demonstra alguém que quer parecer piedoso, generoso, como as demais pessoas, mas não conseguiam se livrar completamente do apego a esse bem ou ao dinheiro. Quem sabe era um terreno que seria fruto de uma aposentadoria futura. Talvez vender a propriedade daria a eles um valor que poderiam pagar uma conta nas Casas Bahias de Jerusalém. Talvez eles poderiam ali fazer planos de uma viagem e já estavam contando com aquele dinheiro. E não teria nenhum problema, meus irmãos, eles poderiam dar ou não dar, e Pedro fala sobre isso. E se fossem dar, eles poderiam dar apenas uma pequena parte. A lição aqui do texto não é o problema de dar uma parte menor daquilo que foi vendida. Não, meus irmãos, qual era o problema aqui no texto? O problema é que eles mentiram a esse respeito.
Ananias fez de um jeito a dar a impressão de que aquele dinheiro que ele estava colocando ali aos pés dos apóstolos era o valor total da propriedade, como Barnabé havia feito. Então essa é a impressão que ele queria passar. Ele queria passar uma impressão tão espiritual quanto a de Barnabé, ou até mais, como a das outras pessoas. Ele queria aparecer diante dos outros. É interessante que o próprio Senhor Jesus já exortara sobre a oração, para não sermos como os fariseus que gostam de orar nos cantos das praças. E aí o problema não está na oração no canto das praças, mas orar no canto da praça a fim de serem vistos pelos homens. É possível que Ananias e Safira estavam fazendo este ato a fim de serem vistos pelos homens. E o detalhe é que a sua mulher Safira, nós lemos aqui, que ela estava de acordo com isso. Diz o texto no verso 2 deste capítulo. Ananias e Safira não é uma atitude somente deles. A Bíblia narra para nós algumas atitudes de pessoas que também agiram dessa maneira. Da cidade de Jericó, e trouxe para dentro do arraial de Israel, colocando em risco o povo de Deus. E por causa disso, o povo perdeu a batalha contra Ai. 36 homens morreram do povo de Deus, porque Deus não estava mais com eles. Sabe, meus irmãos, quando nós olhamos e vemos a atitude de Acá agindo perigosamente, colocando em risco sua própria igreja, o seu próprio povo, cometendo esse pecado na ânsia de querer parecer alguém piedoso, interessante que esse é o primeiro pecado mencionado nesta igreja, a igreja de Jerusalém. Veja, se você tem acompanhado a mensagem, percebe aqui, meus irmãos, que tudo parecia um paraíso. Apesar da perseguição, a perseguição vinha, mas a alegria, a generosidade, o amor, a comunhão entre os irmãos estava crescendo. Uau, que igreja maravilhosa! Então essa é a primeira vez, e infelizmente não a última, é a primeira vez que aparece no livro de Atos que nós vamos ler a respeito de alguém dentro da igreja cometendo pecado, e estava a todo vapor. Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Veja, meus irmãos, o que nós temos aqui no versículo 3 é o julgamento. É interessante, meus irmãos, porque nós temos tanto o julgamento quanto a condenação de Ananias. O que Ananias fez não passou despercebido pelo apóstolo Pedro. Nós não sabemos como Pedro tomou ciência disso. Talvez o Senhor revelou para ele, talvez alguém contou. Talvez ele tinha alguém na igreja que já ficava só de olho. Não sabemos, não sabemos. Mas é certo que ele tomou ciência que o valor não correspondia à venda total como Ananias estava querendo. Eu acredito fielmente que Deus revelou. Talvez Deus revelou a Pedro e ele então tomou conhecimento deste fato. Mas a grande questão aqui, o fato é que Pedro ficou sabendo disso e ele foi confrontar Ananias. O versículo 3 mostra o que consiste o pecado de Ananias, e é importante deixar bem claro isso. Ele mentiu aos apóstolos quanto ao valor da venda. Mas no verso 3 diz: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo o valor do campo? Eis aqui, meus irmãos, o pecado de Ananias. Ele mentiu retendo parte do campo, dando a impressão que era o valor total. E nós já dizemos, meus irmãos, quais são as razões que ele queria fazer isso. Talvez, ao ver o montante da venda daquilo, ele deu vazão ao seu coração, dizendo: olha, eu vou deixar de lado, eu dou um jeitinho. Pedro diz no versículo 4 que ele não precisava ter vendido o terreno, que ele não precisava ter mentido, omitido, que aquilo não era o dinheiro completamente. Se você olhar o verso 4 diz: conservando porventura, não seria teu, e vendido não estaria no teu poder. Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Meus irmãos, na palavra de Pedro aqui você não precisava fazer isso, mas você fez. O pecado de Ananias, meus irmãos, foi primeiro mentira. Talvez alguém possa
olhar para um texto como esse e dizer assim, poxa, mas morrer por causa de uma mentirinha? Ele está ajudando. Mas veja que o texto deixa claro, meus irmãos, que não era mentir a homens. Eu fico pensando na atitude de Pedro. Pedro não tinha o menor tato. Pedro não estava aqui sendo politicamente correto. Se alguém chegasse na igreja dos dias de hoje e dissesse, olha, eu vendi uma propriedade, está aqui 50 mil reais, é possível que a pessoa simplesmente diria, oh, glória a Deus, aleluia, que bom! Seja muito bem-vindo, afinal de contas, caiu na conta aqui a oferta dedicada ao Senhor. Mas para Pedro não, meus irmãos. Nós precisamos olhar além da aparência. Pedro não deixou fazer isso. Pedro, meus irmãos, não está aqui olhando os valores, o monetário, mas a integridade do coração. Sabe, meus amados irmãos, depois que Ananias e Safira foram fulminados, o povo talvez alguém poderia olhar e dizer assim, eu ir para aquela igreja, todo mundo morre lá, os mentirosos morrem, e eu não vou conseguir esconder nada. Para que eu vou frequentar a igreja do pastor Pedro? Pastor Pedro lá, o apóstolo. Quantos, meus irmãos, poderiam estar vivos? Mas o que é interessante é que Pedro não estava também preocupado com a quantidade ou com o esvaziamento da igreja ou em aumentar o rol de membros, não. Pedro estava preocupado, sim, à luz da palavra de Deus aqui, com a integridade do coração. Ele não estava preocupado com o valor, ele estava preocupado com a verdade, com a santidade da igreja. É por isso que ele questiona, é por isso que ele mostra o pecado de Ananias. O pecado de Ananias não foi que ele mentiu para os apóstolos, era mais grave ainda. Veja como Pedro interpreta o versículo 3, ele diz, olha, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Para que isso acontecesse? Satanás enchesse o coração. Isso significa, meus irmãos, que encher o coração significa dominar o coração. Por que você deixou que Satanás dominasse o seu coração? É possível, meus irmãos, que o diabo havia sugerido isso a Ananias, e aqui a origem do pecado, Satanás sugeriu, e isso tomou lugar no coração. Pode ter falado, Ananias, você vai dar para aquele pessoal que você nem conhece, vai ajudar, para. É interessante, meus irmãos, que não sabemos, podemos fazer até uma conjectura. Talvez Satanás fizesse isso com Barnabé, sugerindo. Mas Barnabé não deu lugar à voz de Satanás. Barnabé fez a coisa certa. Mas Ananias aceitou essa tentação, ele assumiu que haveria de fazer isso, e aí o pecado agora é dele. Sabe, ele foi tentado pelo diabo, o diabo insuflou o seu coração com ideias do tipo, talvez você vai precisar desse dinheiro, olha, mas se você der, quem vai te sustentar? E aqui, meus irmãos, é relatado pelo próprio Lucas no Evangelho também que há momentos que Satanás faz isso. Lá no Evangelho de Lucas, diz que o diabo encheu o coração de Judas, que saiu lá de noite, na noite da Páscoa, para entregar o Senhor Jesus Cristo. Em troca do quê? Dinheiro. Sabe, o mesmo Satanás que tinha oprimido Pedro, e o próprio Pedro estava lutando aqui, ele passou por uma experiência parecida. Quando Jesus disse que iria para Jerusalém ser crucificado, o que Pedro foi dizer? Pedro disse, Senhor, de maneira nenhuma vai acontecer contigo. E qual foi a resposta do Senhor Jesus? É verdade, né? Poxa, valeu, Pedro. Não, arreda-te, Satanás. Eu gosto que um teólogo disse certa vez, sai, Satanás, Pedro fica. Satanás, arreda-te. E é interessante, meus irmãos, que não é que Pedro estava possuído pelo diabo. Não, Pedro caiu debaixo da sugestão de Satanás. Ele foi tentado e ele caiu naquele momento. E Jesus identificou isso claramente como uma atitude, meus irmãos, que provinha, a atitude de Pedro, que provinha do inimigo das nossas almas. E essa é a mesma coisa que o diabo continua a fazer. Com sugestões, questionando, dizendo, afinal de contas, eu mereço, eu não posso.
E através de crentes desavisados, através de crentes descuidados, é que ele enche o coração, ele traz sugestões, ele tenta. E as pessoas cometem esse tipo de pecado e outros pecados, falhas, erros que atrapalham a vida da igreja, que atrapalham os relacionamentos, que coloca, meus irmãos, o evangelho em descrédito diante do mundo. E não é à toa que nós vemos há muitos e muitos anos pessoas e pessoas caindo num mau testemunho. E tudo isso, meus irmãos, porque nós temos visto a artimanha de Satanás agindo, enchendo o coração de muitos. Então, por conta desses atos, desse abuso, é que nós não podemos, como o próprio apóstolo Pedro nos diz tempos mais tarde, dar lugar ao diabo. Nós temos que tomar muito cuidado. Meus irmãos, é interessante porque a gravidade do pecado de Ananias foi porque ele cedeu à tentação de Satanás, mas foi mais ainda. Enquanto a igreja estava toda cheia do Espírito Santo, podemos dizer que Ananias estava cheio de Satanás, um coração cheio com as sugestões de Satanás. Como eu disse, meus irmãos, há mais uma coisa muito séria aqui. Pedro, ele diz para Ananias, olha, você não tinha pecado a homens, você não tinha mentido contra homens. A mentira de Ananias não foi contra Pedro, Tiago, João, que eram os líderes da igreja. Não, meus irmãos. Pedro nos informa aqui, meus amados irmãos, mentiste ao Espírito Santo. Ananias não mentiu diretamente ao Espírito Santo, é importante destacar isso. Só que Pedro, os demais apóstolos, estavam cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo estava presente na igreja e estava administrando a obra de Deus. Então mentir àquela altura era mentir contra o Espírito Santo que estava presente na igreja, capacitando a igreja a viver como discípula de Cristo e pregar o Evangelho. E é interessante, nós não podemos passar por aqui sem lembrar que Pedro, ao falar isso aqui, ele deixa claro uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, ou pelo menos duas coisas. Primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, meus irmãos, ele não é uma força, ele não é um gás, ele não é uma energia impessoal, como alguns gostam de dizer, e algumas seitas até afirmam isso, como uma coisa imaterial. Não, ele diz, você mentiu ao Espírito Santo. E mais adiante ele vai dizer a Safira, vocês tentaram o Espírito Santo, você não mentiu aos homens, você mentiu não a uma pessoa qualquer, você mentiu a Deus. Mentir ao Espírito Santo e mentir a Deus é a mesma coisa, porque o Espírito Santo é Deus. E essa é uma das passagens que a gente usa para falar da personalidade. O juízo de Deus vem sobre Ananias. Ananias diz o texto que ouviu, caiu morto, um ataque fulminante. Nós nos acostumamos tanto nos nossos dias a dizer assim, é só uma mentirinha. Toda mentira, em última instância, é contra Deus. O texto que ele pede também. A igreja estava cheia do Espírito Santo. Essa é uma evidência de que uma igreja estava ali presente de uma maneira extraordinária no começo da igreja lá em Jerusalém. Então, da mesma forma que havia sinais extraordinários da presença amorosa de Deus, também a sua obra era o mesmo Deus, meus irmãos, verdade e justiça na sua própria casa. E numa época como essa, que podemos dizer um grande avivamento que estava acontecendo ali, mas não se esqueça que avivamento também é julgamento. Porque Deus julga a iniquidade, o pecado. Se Deus veio para a igreja, se Deus está presente, se a sua presença de fato inunda os nossos corações, então o que nós devemos esperar é coisas extraordinárias, maravilhosas, nós devemos ver a ação do Senhor em converter vidas, mas também podemos esperar e devemos esperar o juízo de Deus, porque vem. E ele vai exercer justiça e retidão. Ele vai julgar o pecado no meio da igreja. Com o pecado nós não podemos brincar, meus irmãos. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, meus amados irmãos, cuidado quando você ora pelo avivamento.
Cuidado quando você clama, como acabamos de cantar, Maranata, vem Senhor Jesus. Porque não basta dizer Maranata, é necessário ver se a sua vida está andando na integridade, no caminho do Senhor. Porque é isso aqui, é não somente a glória, mas também a cruz, é negar a si mesmo. Morto, o texto está aí no verso 5, e qual foi a ação? Sobreveio grande temor a todos que souberam que tinha em festa poderosamente no meio do seu povo, é temor diante dele. Eu lembro do meu pai, e bastava um olhar dele e eu tremia. Os antigos tinham muito isso, né? Não falavam muito. Então bastava uma face fechada. Meu pai sempre teve um semblante mais fechado, eu acho que eu herdei parte disso dele. E quando ele fechava o semblante, eu me calava. Sabe, meus irmãos, quando nós passamos a conhecer não a face carrancuda, porque Deus não tem uma face carrancuda porque acordou de mau humor, mas quando nós conhecemos atributos de Deus, dentre eles a santidade de Deus, isso deveria fazer as nossas pernas tremerem, porque nem sempre o nosso coração está inteiro na presença de Deus. Deus é um Deus santo. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe que nós somos pecadores, nós não somos esses corações, Ele não deixa passar nada, Ele não deixa escapar nada, tudo passa debaixo do escrutínio, debaixo do juízo de Deus. Portanto, cuidado quando você buscar por avivamento, antes de chegar a clamar, clame por arrependimento, clame por perdão, se arrependa. Bom, mas o texto continua. E no versículo 6, meus irmãos, diz o texto que os moços vieram, levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando para fora o sepultaram. Nós não sabemos, meus irmãos, quem eram esses moços aqui no texto. Provavelmente eram jovens que haviam se convertido e que estavam ali se colocando à disposição. O texto não narra quem eram esses moços. É possível que não fossem ordenados, porque a instituição dos diáconos vem depois das necessidades, inclusive carregar um corpo de um morto ali e sepultá-lo. E Ananias, enrolaram Ananias num lençol e ele foi sepultado rapidamente para fora do arraial. Bom, próximo passo no texto, vem a esposa, 3 horas depois. É interessante que a esposa, possivelmente houve um acordo entre os dois ali antes de levar o dinheiro aos pés dos apóstolos, e ali, meus irmãos, nós vemos um outro julgamento e um outro ato de julgamento e condenação agora de Safira. E o versículo 7 até o versículo 10, o texto mostra que ela chegou no local onde tudo aconteceu sem saber o que estava acontecendo. Sabe, nós não sabemos, meus irmãos, porque 3 horas depois, é possível que ela tenha marcado o encontro com seu marido, talvez ela estava procurando seu marido. O fato é que quando ela chegou ali, no mesmo lugar, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Como que Pedro, dando uma oportunidade para que ela se arrependesse, para que ela pudesse dizer, opa, peraí, homem, ou amor, ou o que obedecer a Deus. Veja, nós temos o caso de uma esposa que preferiu obedecer ao seu marido, ou fazer um acordo com seu marido, ou a submissão ao seu marido, do que a submissão a Deus. E nesse caso, meus irmãos, quando olhamos o texto bíblico, diz que importa obedecer a Deus do que aos homens, se aplica também ao casamento. Eu não tenho nenhuma dificuldade a dizer isso para as esposas e também para os maridos. Se a tua lealdade ao seu marido, à sua esposa, é maior do que a sua lealdade a Deus, se arrependa e corra logo aos braços do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? É interessante porque o que nós temos nesse texto aqui é alguém que leva a casa o pecado. É alguém que leva à tona. Veja, é possível imaginar que ela deveria ter feito o quê? Olha, meu esposo, eu te amo muito, mas esse pecado eu não vou cometer. Muitas vezes nós nos associamos e vemos que nosso esposo está errado, ou que a nossa esposa está errada, mas ao invés de repreendê-lo, ou mesmo dizer, olha, você quer fazer, você faz sozinho. Minha lealdade a Deus e ao senhorio de Cristo na minha vida, eu tenho minha consciência com a consciência de Cristo, ao invés disso, não.
Isso é muito sério, irmãos. A esposa de Ananias deveria ter desobedecido seu marido e ter dito: não vou fazer isso porque é errado, não concordo com isso, e agora você corre o risco, mas ao invés disso, ela foi cúmplice. E toda vez, meus irmãos, que nós não tomamos a atitude correta em qualquer situação, nós nos tornamos cúmplice. A palavra de Deus diz: não sejam cúmplices de pecados dos outros, conservem-se a si mesmos puros. Está lá em 1 Timóteo capítulo 5. E foi a coisa que Safira fez, e o resultado disso, meus irmãos, é o pronunciamento do julgamento dela. Lá no versículo 9, veja, Pedro diz assim: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor, tentaram colocar o Espírito do Senhor à prova? E é interessante, meus irmãos, que colocar o Espírito do Senhor à prova não é uma novidade aqui. É interessante, ou tentar o Espírito. Sabe, será que alguém pode se perguntar: será que Deus está vendo? Será que faz alguma diferença? É só um pouquinho, afinal de contas, todo mundo faz isso. Meus irmãos, o povo no deserto também colocaram o Senhor à prova. Será que o Senhor pode nos dar água? Será que o Senhor nos sustenta? O profeta Malaquias diz que nós devemos fazer prova do Senhor. Os salmistas dizem: ó, provai e veja que o Senhor é bom. Mas muitas vezes nós colocamos Deus à prova quando não confiamos na provisão de Deus. Meus amados irmãos, eles colocaram Deus à prova, fazendo um esquema pecaminoso aqui, sem entender que seriam julgados por aquilo, sem ter a consideração que seriam julgados por aquilo. Ananias não teve nenhum aviso prévio que iria morrer, ele simplesmente morreu. Já a mulher teve um aviso prévio, ela poderia ter se arrependido. Pedro está dizendo: olha, você vai ser enterrada por esse pessoal que está chegando aí, que enterraram seu marido. E ela diz o texto que no mesmo instante, ela também caiu aos pés de Pedro e morreu. E os moços então foram enterrá-la, sepultaram. No verso 11, o último verso nosso aqui, nós lemos o efeito do juízo de Deus, do julgamento. Olha lá o verso 11. E sobreveio o quê? Grande temor a toda a igreja. Quando eu estava lendo esse texto, sabe como eu parafraseei ele aqui, na versão Petrina? Na minha versão, bem linguagem de hoje ao extremo. Com Deus não se brinca. Grande temor veio, um alerta a este povo. Por que esse ato de Deus foi tão severo? Meus irmãos, se as igrejas começassem a disciplinar, se começassem a excluir e disciplinar os membros mentirosos, desonestos, faltosos, aqueles que estão cometendo imoralidade, eu imagino, meus irmãos, que alguém poderia dizer e se espantar em dizer: a igreja vai ficar vazia, o pessoal vai fugir de lá. Mas na igreja que nós vemos aqui, ela leva a sério o Deus, o Senhor da igreja. Olha, o efeito que aconteceu aqui é que sobreveio grande temor sobre toda a igreja. Curiosamente, essa é a primeira vez no livro de Atos que aparece a palavra igreja. E aqui, meus irmãos, mostra que esta igreja que estava se organizando, essa comunidade de Israel que estava se formando, era uma comunidade que deveria viver no temor do Senhor. Muitas vezes nós temos a preocupação: quanto que nós vamos gastar, quanto vamos fazer isso, e tudo isso é importante, ou então vai construir uma nova igreja, mas não se pensa no Senhor da igreja, no temor. Sabe, meus irmãos, o contexto que aparece aqui lembra muito um contexto de disciplina. A igreja temeu. Isso serve de exemplo para a igreja, tem o caráter didático, porque a intenção é essa: fazer com que outros pensem, repensem a maneira como eles se apresentam diante de Deus. Isso deveria fazer as pernas tremer. Os membros desta igreja devem viver uma vida santa, reta, como aqueles que de fato se enchem e estão cheios do Espírito Santo.
E veja, meus irmãos, alguém poderia dizer, mas isso é muito radical. Isso não vai, olhando para os dias de hoje, falar de pecado, falar de juízo, falar disso, não faz a igreja crescer. Mas aonde a igreja, aonde o Espírito do Senhor atua, a igreja cresce. Debaixo de disciplina, debaixo de julgamento. Diante dessa ação, houve, meus irmãos, um crescimento, diz, e crescia mais e mais a multidão, de agora não dá para contar o número de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Ou seja, a disciplina, meus irmãos, tem esse caráter didático, de trazer temor à igreja, mas também a fidelidade a Deus traz crescimento. Nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, que não pode falar de pecado, que muitos pastores e líderes têm medo de tocar em assuntos que ferem o ego humano. E com isso, estão com medo porque a igreja esvazia. Mas tem algo que precisam ser lembrados. A igreja não lhes pertence. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. E ele refina esse texto. Esse texto nos ensina lições preciosas que nós devemos destacar de forma muito breve aqui. Em primeiro lugar, por que os juízos que acontecem aqui na igreja de Atos não acontecem mais nas igrejas hoje? Por que hoje nós não vemos, pelo menos que eu lembre, ninguém sendo condenado à morte por uma hipocrisia, ou por uma mentira, ou por se passar por crente? Por que eu não vejo mais ninguém morrer aos pés do pastor? Graças a Deus. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós temos que entender que nós não sabemos tudo. Sabe, Deus é o Deus que continua julgando os hipócritas. Deus é o Deus que sabe quem está mentindo. Deus é o Deus que sabe quem não vive uma vida em integridade, uma vida inteira, reta diante dele. Mas uma coisa é certa, dando ali um credenciamento que atuava, que encheu a igreja naquele momento, no passado, é o mesmo Espírito hoje. E a sua hipocrisia, a mentira e qualquer outra coisa ainda é um pecado contra Deus, ainda entristece o Espírito de Deus. A segunda coisa que eu quero destacar, que alguém pode perguntar é, Ananias e Safira eram crentes? Veja, meus irmãos, essa é uma pergunta que alguém pode dizer que não é tão importante, mas ela vai além do que perguntar se eram crentes ou não. A grande questão aqui é que qualquer um, se não vigiar, se não andar, mesmo sendo crente, em integridade de vida, é presa fácil nas mãos do diabo. Cuidado, meu irmão, minha irmã, porque Satanás vive em derredor tentando nos afastar de Deus. Veja, é interessante, nós não sabemos se Ananias e Safira eram crentes ou se eles eram alguém simpatizante ali, mas de fato não eram crentes de verdade. Mas o certo que nós sabemos é que eles foram iludidos por Satanás. E é possível, meus irmãos, que Deus julga seus filhos aqui, porque deram voz. Não com Deus e com seus irmãos, nossos irmãos aqui, somos presa fácil. Paulo já havia dito, meus irmãos, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, onde ele trata dos abusos que estavam acontecendo na igreja de Corinto, na celebração da ceia. E ele chega ao ponto de dizer que vocês estão tomando de maneira imprópria a ceia do Senhor e profanando a ceia do Senhor, e há muitos entre vocês. E eles não morreram, não foram fulminados como Ananias ali. Então, se Ananias e Safira eram crentes, isso nada invalida o que nós estamos lendo aqui, meus irmãos, que Satanás pode sugerir e tentar nos afastar de Deus. Cuidado, cuidado, porque muitas vezes Satanás está sussurrando nos ouvidos desatentos e levando muitos para longe do Senhor. Por exemplo, eu mereço ser feliz. Mas a minha esposa não me faz feliz, meu marido não me faz feliz. Mas essa igreja não me reconhece. Não falou meu nome no final do culto. Cuidado. Satanás trabalha nos ouvidos desatentos. Mas ainda, terceira coisa que eu creio que nós podemos aprender com esse texto
é o estrago que o diabo pode fazer através de pessoas que dão brecha. Meus irmãos, sabe, para um crente desavisado, para um crente relaxado, para um crente que não está em comunhão com Deus, para um crente que abriga pecado não confessado no coração, para um crente que vive uma vida dupla, o coração ele está aberto, é uma avenida para a entrada do diabo, para a entrada das sugestões malignas. Eu não estou falando de possessão aqui, mas para sugestões de Satanás. Cuidado! Porque ao longo de mais de 2000 anos de história, ao longo de toda a história, muitos caíram. Como um jovem chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus, que deveria estar na guerra, na batalha, ao invés disso estava descansando no jardim. E nós sabemos a história. Cuidado. Sabe, meus irmãos, Satanás, ele não está para brincadeira. Nosso adversário não brinca em serviço. Quando nós olhamos, meus irmãos, nós percebemos que muitos crentes no passado, muitos cristãos, cometeram atos terríveis, lançaram na lama, na vergonha, o Evangelho de Cristo. Um testemunho manchado, maculado. E está faltando crente de verdade nos nossos dias, porque não estão dando ouvidos à palavra de Deus, mas estão atendendo a sugestão, talvez nas mídias, ou em outros meios, a um colega de trabalho, uma amiga de trabalho, as sugestões de Satanás. Cuidado. E em último lugar, meus irmãos, a disciplina de membros faltosos não esvazia a igreja se ela for feita de maneira correta. Às vezes alguém pode olhar e achar que o conselho que disciplina alguém está sendo rigoroso demais. Um conselho que disciplina não é rigoroso, é um conselho fiel, quando é pautado na palavra de Deus. Se a igreja zela por isso, se tivermos, meus irmãos, isso como um dos sinais da igreja verdadeira, são 3 sinais da igreja verdadeira: uma pregação correta da palavra de Deus, a administração correta dos sacramentos, o batismo e a ceia, e também a disciplina. Se uma igreja está mais preocupada com a honra do seu Senhor do que os olhares dos homens, é uma igreja, meus irmãos, que alegra o Senhor. É uma igreja que quer caminhar, mas é a igreja fiel a Deus. Eu falei que era o último, né? Mas deixa eu falar só um último, agora sim. Não queira, meu irmão, minha irmã, participar do pecado dos outros. Pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser seu filho, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu melhor amigo. Sua lealdade não é a ele, não é a ela, é a Deus. Se você sabe que seu irmão está pecando, vai até ele. Fala com ele. Corrige. Se esse pecado afeta a comunidade, manda ao conselho. Isso faz parte de uma igreja saudável. Parece rigoroso a atitude aqui para com Ananias e Safira, mas a grande mensagem que nós temos aqui, meus irmãos, é que com Deus não se brinca, porque Deus é o justo juiz e nada escapa dos olhos dele. Portanto, não seja cúmplice do pecado do seu irmão, cúmplice do pecado de qualquer pessoa. Antes, trate o pecado com seriedade. Vamos colocar de pé, meus irmãos, vamos orar. Senhor, que conheces os nossos corações, sabe que muitas vezes temos falhado porque somos pecadores e há uma guerra dentro de nós entre a carne e o espírito. Mas, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, a viver em integridade de vida. Uma vida, ó Pai, que de fato vai além das aparências. Que aquilo que trazemos diante do Senhor, seja uma oferta, seja os nossos dízimos, seja o nosso cantar, o nosso falar, seja qualquer coisa, seja fruto, ó Pai, da verdade, da integridade de quem nós somos. Ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, a não viver como mentirosos em nossas atitudes, professando uma coisa, mas o coração estando longe de Ti.
Ajuda-nos, ó Pai, a tratar o pecado com seriedade. A começar da minha vida, Senhor, desvenda os meus olhos, a que eu não peque, eu não viva em pecado, mas possa viver uma vida que te agrada. E assim também na vida dos meus irmãos. Senhor, eu exalto a Ti por esta palavra e peço e clamo ao Senhor que o Teu Santo Espírito aplique essas verdades em nossos corações. Oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.